Eu quero transmitir para você aqui, da minha sala de oração, essa mensagem e iniciar em Lucas capítulo 2. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Fala sobre o menino Jesus no templo. E o versículo 41 começa dizendo assim: Todos os anos, os pais de Jesus viajavam até Jerusalém para celebrarem a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que Jesus completou 12 anos de idade, seus pais, José e Maria, subiram à festa de acordo com a tradição. Quero só fazer uma observação aqui, que a distância de Nazaré a Jerusalém, fazendo o trajeto em Nazaré, Tel Aviv, Cisjordânia e Jerusalém, leva 2 horas e meia de carro, porque tem 145 quilômetros. Então, eles estavam fazendo esse trajeto a pé. Versículo 43. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. É importante você começar a entender a partir desse versículo. Os pais de Jesus foram na festa da Páscoa em Jerusalém, saindo de Nazaré, e durante as comemorações estava papai, mamãe e Jesus. E ao voltarem para casa, José e Maria nem perceberam que Jesus ficou para trás. O casal voltou para Nazaré, mas Jesus continuou em Jerusalém. Preste atenção. Versículo 44. José e Maria imaginaram que Jesus estivesse entre os muitos companheiros de viagem. Lógico, caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscar Jesus entre os seus parentes e conhecidos. Ou seja, José e Maria notou que Jesus não estava ali na comitiva, no meio das pessoas, e começaram a perguntar: fulano, você viu Jesus? Ou até mesmo, quem sabe, perguntando para as crianças: fulano, você viu Jesus? Você que sempre brinca com Jesus, não viu Jesus? Então ficaram perguntando, e o versículo 45 diz assim: como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Versículo 46. Após 3 dias, veja, 3 dias, o acharam no templo. Após 3 dias, acharam ele no templo, na casa de Deus. Jesus estava sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Aí você pode me questionar: missionário Ripari, me diga uma coisa. Como que pode um menino de 12 anos assentar-se com doutores, ouvi-los e interrogá-los? De fato, faz sentido a sua pergunta, mas acontece que nós não estamos falando de um menino comum. Nós estamos falando do menino Jesus. Na verdade, Jesus, aos 12 anos, ele já tinha grande compreensão sobre quem ele era e qual seria a sua missão na terra. Agora observa o versículo 47. Todos os que ouviam Jesus ali no templo ficavam maravilhados com sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava com as pessoas, como ele comunicava suas conclusões. Na verdade, Jesus assombrou doutores do seu tempo com seu saber, carisma. Ele tinha um carisma
pessoal muito grande, e isso é fundamental para conquistarmos as pessoas para Jesus. Sermos dóceis com as pessoas, gentil com as pessoas, saber ouvir, sabe? Se colocar no lugar do outro, ajudar as pessoas. Então, o carisma é muito importante, porque as pessoas andam muito agressivas, falam e brigam em qualquer lugar, discutem por causa de preço, por causa de uma série de coisas. E quando a gente cede o lugar numa fila no mercado para alguém passar na frente, ou você ajuda alguém a carregar uma sacola, as pessoas ficam maravilhadas com esse tipo de carisma, com esse tipo de amor. E é aí então que nós conquistamos essas pessoas para Jesus. Não com palavras, mas com atitudes. A atitude fala mais alto do que o sermão. Continua no texto, versículo 48. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Quando José e Maria viram Jesus, ficaram perplexos. Então sua mãe, Maria, perguntou-lhe: Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Eu vejo aqui, na minha maneira de pensar, e eu gostaria que você refletisse sobre o que eu vou falar, aqui havia excesso de confiança por parte de Maria e de José, porque eles sabiam quem era Jesus, então eles estavam tranquilos, não haveria motivo de preocupação. Esse excesso de confiança fez com que eles perdessem o foco. Fizeram eles justamente no momento em que eles deveriam estar com Jesus, fizeram com que eles perdessem Jesus de vista. Excesso de confiança. E às vezes, meu irmão e minha irmã, nós confiamos no nosso diploma, confiamos em nossas condições financeiras, confiamos em tantas coisas. A própria Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. E esse excesso de confiança que nós temos, podemos, na nossa trajetória de vida, perder Jesus de vista. O versículo 49 continua dizendo aqui, da palavra escrita de Deus, que eu estou lendo para você, Lucas, capítulo 2. O versículo 49 diz assim: Então Jesus perguntou aos seus pais: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, Jesus seguiu com José e Maria para Nazaré. Olha que coisa interessante no versículo 51. Se você puder fazer a gentileza de conferir, está escrito aí: Contudo, Jesus seguiu com José e Maria para Nazaré, pois lhes era obediente. Como é importante, você que me ouve, jovem, adolescente, vocês seguirem o exemplo do Mestre. Ver que Jesus, quando tinha 12 anos, ele era obediente aos seus pais. Ele poderia dizer, veja, ele poderia dizer: eu sou Deus, eu sou Emanuel, eu vim para salvar a humanidade, eu não tenho que ficar dando atenção para vocês dois. Eu não tenho que obedecer vocês dois. Vão voltar lá para casa, vai lá para Nazaré. Eu vou ficar aqui em Jerusalém, a hora que eu quiser, o tempo que eu quiser. Vocês não mandam em mim? Ele poderia dizer, mas ele não o fez. Por que que ele não fez isso? Para dar exemplo para você que é jovem e adolescente. Que você que é jovem e adolescente, obedecendo aos seus pais, você está a caminho do sucesso, porque aquele que obedece papai e mamãe sempre terá sucesso na vida. E o texto diz assim, vou recapitular, versículo 51.
Contudo, Jesus seguiu com José e Maria para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, no caso Maria, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre esses acontecimentos. Eu explico para você. As aulas eram gravadas antigamente na memória e no coração. Qualquer ensinamento, qualquer aula era gravada na memória e no coração. Na época não tinha livros, não tinha computador, não tinha celular, não tinha gravador para você poder gravar uma aula, anotar no seu caderno de anotação. Então a pessoa tinha que gravar aquilo que estava aprendendo em sua memória e no seu coração. Então foi o que aconteceu aqui. Maria, ela começou a meditar no que Jesus disse e gravou em seu coração aquele ensinamento. O versículo 52 diz assim: E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui já alertar você para algo bastante importante, fundamental, e que você não esqueça jamais disso. Se Maria e José perderam Jesus de vista, existe uma grande possibilidade de nós perdermos Jesus de vista. Veja, José e Maria saíram de Nazaré, foram para Jerusalém com um único objetivo, na comemoração anual da festa da Páscoa. Aqui está, celebraram a festa da Páscoa, né? Então, não tinha muita coisa a fazer, a não ser ir lá, participar dessa festa e voltar para casa. Hoje a gente tem muito mais coisas à nossa volta. Televisão, rede social, temos o celular, cinema, teatro, campo de futebol, restaurante, lanchonetes. Não que isso seja ruim, porque tudo isso que eu te citei, eu frequento. Frequento restaurante, lanchonete, cinema, teatro. Você está entendendo? Mas isso pode nos fazer perder Jesus de vista. Porque tem pessoas que só faz isso. Ela fica distraída com muitas coisas. Ela fica preocupada com muita coisa. Agitada. Ela se distrai com qualquer coisa. E a preocupação, agitação e distração nos faz perder Jesus de vista também. A Bíblia tem um ensinamento sobre isso. Lá em Lucas 10, do versículo 38 ao 42, fala a respeito de Marta e Maria. Maria, aquela que se assentou aos pés de Jesus para ouvir o mestre ensinar. O mestre ensinava para várias pessoas que estavam ali naquele momento, provavelmente os discípulos. E Maria sentou ao meio deles e começou a ouvi-lo. Mas Marta, ela ficou distraída com muito serviço na casa, porque tinha que fazer, alguém tem que fazer. Tinha que passar pano no chão, preparar o almoço, tinha uma grande quantidade de pessoas para comer. Então tinha que fazer a limpeza do banheiro, nos quartos, passar pano, deixar os pratos limpos para poderem comer, enfim, tarefas da casa. Agora, só teatralizando para você entender. Marta chegou para Jesus e murmurou. Ela disse, assim não dá, Jesus. Eu corro para lá, corro para cá, e minha irmã fica sentada aí, ouvindo o senhor falar. Fala para ela me ajudar, para dar uma força, tem muita coisa aqui para fazer. E Jesus, ele disse assim, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada, ou seja, cansada, exausta, com muitas coisas.
uma só coisa é necessário, Marta. E a sua irmã Maria escolheu uma melhor parte, a qual não lhe será tirada. O que eu quero dizer com essa leitura para você? Talvez a sua correria do dia a dia, suas preocupações, conta para pagar. Você está entendendo? Não é que você não vai pagar a conta. O que não tem motivo é para você ficar preocupado, agitado. Fique tranquilo. No vencimento você paga. E se passar o vencimento, você paga no outro dia com juros. Qual o problema? Não fica agitado que tem que pegar as crianças na escola, levar na escola, cuidar da casa. Não fica distraído com celular, rede social. Porque essas coisas podem fazer você perder Jesus de vista. Foca naquilo que você tem que fazer. Mas o seu foco maior é você entender uma coisa. Presta bem atenção em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção. O caminho que você ia indo, se você continuasse nele e morresse nesse caminho, você ia ter vida eterna, mas vida eterna no inferno. Então alguém, uma mãe na fé ou um pai na fé, falou de Jesus para você, e você compreendeu as palavras, que aquilo seria a melhor solução para a tua vida, que o caminho que você estava tomando estava errado. Então o Espírito de Deus testificou no seu coração que o correto era você dar atenção às palavras daquela pessoa que estava te evangelizando. Aí você fez uma conversão, você fez uma curva, você fez uma conversão. Você aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e pegou outro caminho. Você está trilhando outro caminho. Que caminho é esse? Você está a caminho de casa. Você está indo junto ao Pai. Se nesse caminho você morrer, você terá vida eterna. Você estará na presença de Deus. Você vai para o céu. Agora, o que você não pode, enquanto você está a caminho de casa, é perder Jesus de vista. E se tem uma coisa que pode fazer você perder Jesus de vista, são os amigos. Você tem que tomar muito cuidado com o tipo de amizade que você tem. Às vezes a opinião de algum amigo pode nos arruinar. Principalmente quando nós estamos no fundo do poço. E você tem um amigo que ele não professa a mesma fé que você. Isso aconteceu muito comigo. Aconteceu muito comigo. Eu não conhecia a palavra de Deus quando eu estava em depressão, quando eu estava para baixo, passando uma luta muito grande, no poço mesmo. Porque eu já tentei 3 vezes suicídio. Então meus amigos diziam, olha, você tem que tomar banho de sal grosso, você tem que ir numa encruzilhada, você tem que tomar passe, você tem que usar um galho de arruda atrás da orelha. Eu não os culpo. Eles falavam aquilo que estava cheio o coração deles. A boca abria e saía o que tinha no coração deles. Então eles não poderiam me colocar no caminho certo, que é Cristo Jesus. Então eu caminhava com eles para o caminho de cá. Então eu ia tomar meu passe, eu tomava banho de sal grosso. Mas depois que eu conheci a palavra escrita de Deus e que estou a caminho de casa, eu comecei a fazer amizades de pessoas que falam como eu, pensam como eu. E como eu penso? Eu penso como a Bíblia ensina. Então, eu tenho hoje amigos que me colocam mais próximo de Deus e que me ajudam a não perder Jesus de vista. Tem um exemplo clássico na Bíblia, em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Fala de 4 amigos.
4 amigos. É desse tipo de amigo que nós precisamos. 4 amigos que abordaram um outro amigo que era paralítico, tinha suas dificuldades físicas, e evangelizaram ele. Vou teatralizar para ficar didático e você entender. Disseram para essa pessoa: olha, existe um homem chamado Jesus, que se você estiver na presença dele, você será curado, você será salvo, você vai parar de andar para este caminho e vai trilhar outro caminho e estar na presença dele todo tempo, toda hora. E esse homem provavelmente ficou incentivado com as palavras desse amigo, esse verdadeiro amigo. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que o irmão. Os 4 levaram esse paralítico na reunião onde Jesus estava pregando. E lá tinha uma multidão, porque onde Jesus está, tem multidão. Se Jesus está no mercado, tem multidão. Se Jesus está debaixo de uma árvore, tem multidão. Se Jesus está em volta de uma piscina, tem multidão para ouvi-lo. Se Jesus está dentro de uma igreja, tem multidão de pessoas para ouvi-lo. Quando chegou na casa, os 4 amigos carregando a maca para levar esse paralítico até Jesus, porque eles sabiam que a solução é Jesus. E sempre foi, e sempre será. Chegou lá, a casa estava lotada, então eles tiveram uma ideia de ir pelo telhado, fazer um buraco e descer esse amigo paralítico na direção onde Jesus estava. Você tem ideia do que aconteceu? Jesus ficou maravilhado. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com a fé deles. Quando Jesus coloca no plural, ele se refere à fé dos 4 amigos e do paralítico. Ou seja, Jesus ficou maravilhado com a fé dos 5. Dos 5. E Jesus curou esse paralítico. Olha, meu irmão, nessa hora é muito importante que você ouça a voz do Espírito Santo nessa hora de dificuldade, porque o Espírito Santo ele vai te dar força, coragem para você prosseguir. Nós temos conhecimento da palavra escrita de Deus. Você não precisa ter medo de situação nenhuma, principalmente a situação que estamos vivendo no momento. Não tem que ter medo de nada. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Não há motivo para medo. Escolha suas amizades. Seu amigo é Jesus? Você aceitou Jesus, tem o Espírito Santo dentro de você? Você está caminhando para casa, a caminho de casa? Não perca Jesus de vista nesse caminho. E amigos são coisas importantes. Saiba quem são suas amizades. Saiba que compromisso tem os seus amigos com o Senhor Jesus Cristo. Eu conheci uma moça, ela não é cristã evangélica, ela não tem conhecimento da palavra, mas ela é gente muito boa. Eu conheci um rapaz, ele é muito bom, ele é meu amigo lá no trabalho, e ele, sabe, olha, cuidado com as amizades. O inferno está sim de gente boa. Viu? Cuidado, cuidado. No céu só entra pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Procura ter amizades com essas pessoas
que se preocupa em ler a Bíblia, orar, jejuar. Aliás, você pode se aproximar de Deus com a ajuda de Jesus Cristo, e é somente dessa forma que você pode, lendo a palavra, jejuando e orando. Tudo isso eu sei que é óbvio, mas isso é que vai nos manter na presença do nosso Deus e nos ajudará a não perder Jesus de vista. E por que eu falo da palavra? Embora seja óbvio. João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E no mesmo capítulo de João 1, mas no versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e vive entre nós. Jesus Cristo é a palavra. Quando lemos e ouvimos a palavra escrita de Deus, estamos nos alimentando espiritualmente e fortalecendo a nossa fé. Você não comeu hoje? Provavelmente almoçou, jantou. Eu tomo por base, por mim, eu como o dia inteiro. Estou sempre comendo. Ah, você come fruta, missionário? Como, mas como bolo também, pão com manteiga, como de tudo. Eu amo comer, ainda mais que eu passei necessidade, eu valorizo cada migalha. Se eu vejo uma migalha caindo da mesa, eu faço de tudo para pegar e não deixar ela cair. Como tudo, deixo o prato limpo. Eu amo comer. Eu valorizo cada grão de arroz, cada pedaço de linguiça, cada ovo. Eu amo comer ovo. Você não come salada, missionário? Como? Mas isso tudo, não vamos aqui falar de culinária, isso tudo é para alimentar o corpo, esse corpo aqui de 138 quilos, de 1,80 m de altura. Isso é para alimentar o corpo. Mas eu preciso alimentar o meu espírito. E como que eu vou alimentar meu espírito? Com palavra, jejum e oração. Então, você não pode viver experiências de outras pessoas. Ah, eu tenho uns amigos que lê palavra. Nossa, eu tenho um amigo lá na igreja, missionário. Você precisa ver. Ele lê a Bíblia assim, quase que todo dia. Olha, você não precisa viver uma fé de segunda mão. Você tem que ter as suas próprias experiências. Ao testemunhar, você tem que dizer para as pessoas que você lê Bíblia. Me diga, quanto tempo você passa na semana estudando a palavra escrita de Deus? Não, missionário, porque eu gosto, sabe, de falar da palavra. Eu falo para as pessoas, olha, presta atenção. A Bíblia diz, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão na terra. Se nós não lemos palavras, jejuamos e oramos, como que podemos abordar uma pessoa e falar de Jesus e desse Deus tão maravilhoso que criou o céu e a terra? Se eu perguntar para você se você ama a Deus, você vai dizer sim, eu amo a Deus. E se tem alguém assistindo esse vídeo com você, vai confirmar, não, eu amo Deus. Se eu perguntar para você se você crê que Jesus Cristo é Deus, você vai concordar, e quem está com você aí vai falar, nossa, lógico que Jesus Cristo é Deus. Ora, então se você ama Deus e acredita que Jesus Cristo é Deus, como pode isso? Se nem Bíblia você lê. Como que isso pode acontecer? Não entendi, missionário. É muito simples. Você, mulher, tem uma bolsa aí e você, homem, tem uma carteira. Todo homem tem uma carteira, toda mulher tem uma bolsa. Ok? Aí na sua bolsa, mulher, você que me ouve, você tem batom, você tem um espelho, toda mulher na bolsa tem um espelho, um pente ou uma escova. E um batom ou um brilho no mínimo. Ok? O homem tem o seu cartão de crédito, 1, 2, 3, 4, cartão de crédito, tem um dinheirinho ali e tal, alguns papeizinhos com alguns lembretes, um telefone, alguma coisa, foto das crianças.
Mas você, homem, e você, mulher, tem na bolsa e na carteira um folheto evangelístico para falar do amor de Cristo? Você entende o que eu estou dizendo? Quando você lê palavra, quando você jejua, quando você ora, você fica mais comprometido com a palavra escrita de Deus. Você não perde Jesus de vista, você continua no caminho, do caminho para o céu, e levando muita gente com você. Talvez você ache difícil jejuar, mas se Jesus não tivesse jejuado, veja, seria bastante complicado após 40 dias de jejum ir no deserto e confrontar o inimigo ou não. Ele estava sendo preparado, o Espírito de Deus levou ele para o deserto, mas ele estava em jejum de 40 dias, 40 noites, e o diabo veio e ele confrontou o diabo com palavra. Ele dizia para o diabo, está escrito, está escrito, está escrito. Uma vez o menino se jogava no fogo e na água, então os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio que judiava desse jovem. Jesus chegou no local, o pai do menino falou, olha, estou numa situação aqui difícil, seus discípulos não conseguiram resolver essa situação, meu filho se joga no fogo e na água. Jesus só fez uma pergunta para ele, desde quando acontece isso com esse menino? E o pai, cheio de dor, disse, desde que ele é pequeno. E Jesus expulsou aquele demônio. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus Cristo. Ele pode fazer isso. E os discípulos ficaram com vergonha? Ficaram. Chamaram Jesus num canto. Se chamou num canto é porque estava com vergonha, porque não falou abertamente em público. Mas chamou num canto e falou, Senhor, não entendi por que a gente não conseguiu resolver essa questão. Jesus disse, homem de pouca fé. Há tipos de demônios que só expulsam com jejum e oração. Missionário, mas então eu vou começar a jejuar, mas tem que orar também, porque o Jesus orava, Jesus Cristo orava. De madrugada falava com o Pai. Se Jesus orava, quem somos nós para não orarmos? Missionário, falar a verdade para você, eu não jejuo, eu não oro, eu não leio Bíblia. Então você perdeu Jesus de vista há muito tempo. A minha proposta é que você não perca Jesus de vista. Cumpra isso que eu estou te falando. Procura ver, examinar e eliminar da sua vida o que faz você perder Jesus de vista. Talvez amigos, preocupação, agitação, distração. Elimina essas coisas da tua vida. E em nome de Jesus, eu creio que você vai ter vitória. Permita-me orar com você. Senhor Deus, eu quero interceder por essa pessoa. Pedir ao Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amável, com sua santa misericórdia, venha abençoar essa pessoa que me ouve. Dê clareza a ela, desvenda os olhos dela, faça ela enxergar o que está atrapalhando ela. Mostra para ela, meu Pai, o que tem feito ela perder seu Filho Jesus Cristo de vista. Ajude-a, Pai, no nome de Jesus Cristo, a trilhar esse caminho. A trilhar esse caminho sobre a sabedoria da Tua palavra. Meu Pai, a Tua palavra diz que nós não temos porque não pedimos, mas eu peço agora. Dê boas novas para essa pessoa. Dê boas notícias para essa pessoa que me ouve. Na área da saúde, na área sentimental, na área financeira e na área espiritual. Não deixe essa pessoa, Paizinho querido e amado, perder o seu Filho Jesus Cristo de vista. Se ela vem fazendo isso, ajude-a, Pai. Ajude-a, Pai, a lembrar o que ela tem que fazer para trilhar um caminho com o Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que eu profetizo as mais ricas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que me ouve. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.